Capítulo 14. Tosquia de carneiros. Agora os campos e pastos estavam aveludados de capim espesso e o tempo era quente. Chegara a época de tosquear os carneiros. Numa ensolarada manhã, Pierre e Lois foram com Almanzo ao pasto e levaram os carneiros para a barragem. A comprida barragem corria da relvosa campina até a água clara e profunda do Rio das Trutas. Tinha 2 porteiras que abriam para o pasto e entre as porteiras uma cerca baixa corria até a beira da água. Pierre e Lois impediam que o rebanho se afastasse, enquanto Almanzo segurava um carneiro cheio de lã e o empurrava atrás de uma porteira. Na barragem, o pai e John Preguiçoso o agarraram. Então, Almanzo encurralou outro carneiro e Royal e Joy Francês o agarraram. Os outros carneiros ficaram olhando e balindo, e os 2 carneiros lutavam, pulavam e gritavam. Mas os homens encharcaram sua lã com bastante sabão mole, marrom, e os mergulharam na água funda. Lá os carneiros tiveram de nadar. Os homens entraram até a cintura na água corrente e seguraram os carneiros, esfregando-os bem. Toda a sujeira saiu da lã e ficou flutuando rio abaixo, juntamente com a espuma do sabão. Quando os outros carneiros viram aquilo, começaram a gritar bé, bé, e todos tentaram fugir. Mas Almanzo, Pierre e Lois correram gritando ao redor do rebanho e os trouxeram novamente de volta à porteira. Assim que um carneiro ficava limpo, os homens faziam-no nadar ao redor da extremidade da cerca divisória e o impeliam barranco acima do lado externo da barragem. O pobre carneiro saía balindo e gotejando, mas o sol logo o secava, deixando-lhe a lã branca e fofa. Assim que os homens deixavam sair um carneiro, Almanzo empurrava outro para dentro da barragem e eles o pegavam, ensaboavam-no e faziam-no entrar no rio. Lavar carneiros era divertido para todos, menos para os carneiros. Os homens batiam na água, gritavam e riam, e os meninos corriam e gritavam no pasto. O sol queimava em suas costas e o capim era frio sob seus pés descalços. Suas risadas ficavam pequeninas na ampla e aprazível quietude dos verdes prados. Um carneiro deu uma amarrada em John. Ele sentou-se no rio e a água cobriu-lhe a cabeça. Joy gritou: "Agora, se você ensaboar sua lã, John, estará pronto para a tosquia." Quando anoiteceu, todos os carneiros estavam lavados, limpos e fofamente brancos, espalharam-se pela encosta, mordiscando o capim. E o pasto parecia um pé de bolas de neve em flor. Na manhã seguinte, John apareceu antes do café e o pai mandou Almanzo terminar logo sua refeição. Ele pegou um pedaço de torta de maçã e saiu para o pasto, cheirando os trevos e comendo grandes bocados de crosta e da maçã picante. Lambeu os dedos e depois reuniu os carneiros e conduziu-os por entre o capim orvalhado até o curral do celeiro sul. O pai tinha lavado o aprisco e construído uma plataforma ao largo de uma de suas extremidades. Ele e John Preguiçoso pegaram cada qual um carneiro, colocaram-no na plataforma e começaram a cortar-lhe a lã com umas compridas tesouras. A lã espessa e branca saía inteira e o carneiro ficava somente com a sua pele rosada. Com o último corte das tesouras, o tozão inteiro caía na plataforma e o carneiro nu pulava gritando bé. Todos os outros carneiros também gritavam quando ouviam, mas o pai e John já estavam tosqueando mais 2. O Royal enrolava o tozão fortemente e o amarrava com barbante e Almanzo o carregava para o sobrado e o colocava no chão do sótão. Subia e descia a escada correndo, mas havia sempre outro tozão pronto para ele. O pai e John Preguiçoso eram bons tosqueadores de carneiro.
Suas compridas tesouras cortavam através da espessa lã como relâmpagos. Cortavam bem rente, mas nunca feriam a pele do carneiro. Com isto demonstravam grande habilidade, porque os carneiros do pai eram merinos premiados. Os merinos têm a melhor lã, mas sua pele é toda em profundas rugas e não é fácil tirar-lhes toda a lã sem cortá-los. Almanzo trabalhava depressa, devorando os degraus e carregando tozões. Eram tão pesados que só podia levar um de cada vez. Não queria vadiar, mas quando viu a gata malhada do celeiro passando com um rato na boca, compreendeu que ela o estava levando para os seus gatinhos. Correu atrás dela e, bem distante, debaixo dos beirais do celeiro grande, encontrou, no meio do feno, o ninho com 4 gatinhos. A gata malhada enrodilhou-se em torno deles, ronronando alto, e as listras negras de seus olhos alargaram-se e se estreitaram e tornaram a se alargar. As boquinhas vermelhas dos gatinhos produziram pequenos miados. Suas patinhas nuas tinham minúsculas garras brancas e seus olhos estavam fechados. Quando Almanzo voltou ao aprisco, 6 tozões estavam à sua espera, e o pai lhe falou com severidade: Filho, trate de acompanhar o nosso ritmo. Sim, pai, respondeu Almanzo, apressando-se. Mas John, preguiçoso, disse: Ele não aguenta, acabaremos muito antes dele. Então o pai riu e observou: É isso mesmo, John, ele não aguenta o nosso ritmo. Almanzo decidiu mostrar a eles se aguentava ou não. Se andasse bastante depressa, os pegaria. Antes do meio-dia, já havia alcançado Roy e teve de esperá-lo amarrar um tozão. Então disse: Agora vocês estão vendo que eu aguento o seu ritmo. Ah, isso não aguenta não, respondeu John. Nós o derrotaremos. Acabaremos muito antes de você. Espere e verá. E então todos riram para Almanzo. Riam ainda quando ouviram a corneta do almoço. O pai e John terminaram o carneiro que estavam tosqueando e foram para casa. Royal amarrou o último tozão e o largou. Almanzo ainda tinha de carregá-lo para o sobrado, mas pensou: não deixarei que me derrotem. Arranjou uma corda curta e amarrou-a ao pescoço de um carneiro que ainda não havia sido tosqueado. Conduziu o carneiro escada acima, fazendo com que ele subisse degrau por degrau. Berrou durante o percurso todo, mas ele conseguiu levá-lo ao sótão. Amarrou-o perto dos tozões e deu-lhe um pouco de feno para mantê-lo quieto. Depois foi almoçar. John Preguiçoso e Royal passaram a tarde inteira dizendo-lhe que se apressasse ou seria derrotado. Almanzo respondia: Não, vocês não conseguirão. Eu posso acompanhar o ritmo. Então riram para ele. Apanhava cada tozão assim que Royal o amarrava e corria a escada acima e descia correndo. Eles riam ao vê-lo correr e continuavam dizendo: Ah, não, você não nos derrotará. Nós acabaremos primeiro. Pouco antes da hora das tarefas noturnas, o pai e John correram a tosquear os 2 últimos carneiros. O pai terminou primeiro. Almanzo correu com o tozão e voltou antes que o último estivesse pronto. Royal amarrou-o e então falou: Nós acabamos, Almanzo, ganhamos de você, nós o derrotamos. Royal e John explodiram em risadas e até mesmo o pai riu. Então Almanzo disse: Não, vocês não me derrotaram. Tenho um carneiro lá em cima que vocês ainda não tosquearam. Eles pararam de rir, surpreendidos. Neste exato momento, o carneiro no sótão, ouvindo todos os outros carneiros soltos no pasto, gritou: Bé! Almanzo exclamou: Lá está o tozão. Levei-o para cima e vocês ainda não o tosquearam. Derrotei vocês, derrotei vocês. John e Royal estavam com uma cara tão engraçada que ele não podia parar de rir. O pai estourou em gargalhadas. O feitiço virou contra o feiticeiro, John, gritou o pai. Ri melhor
Quem ri por último.